O que te impede de matar alguém se não acredita em Deus? O que você diria a quem afirma que não existe moralidade sem religião? Bem, é como você disse, essa é uma pergunta incrivelmente comum, e todos nós devemos estar preparados para respondê-la. Eu, por acaso, tenho uma resposta. Quero dizer, um contraponto a isso. A suspeita é que, se você olhar para as sociedades onde há menos homicídios, menos crimes violentos, essas realmente são as sociedades mais ateias do planeta. Se você olhar apenas para o Índice de Desenvolvimento da ONU, que classifica as sociedades por crime violento, alfabetização, nível educacional e renda per capita. Sem exceção, tirando a presença dos Estados Unidos em algum lugar entre os 20 primeiros, essas são as sociedades mais ateias do planeta. Sociedades como Holanda, Canadá, Austrália, Suécia. Não há absolutamente nenhuma evidência de que altos níveis de adesão religiosa levam a uma sociedade moral. Na verdade, se você analisar nossa cultura e a divisão entre estados vermelhos e azuis, onde acontecem mais assassinatos, onde ocorrem mais gravidezes e abortos na adolescência, Isso está acontecendo justamente naqueles estados que têm o maior nível de adesão religiosa. curiosamente, o motivo pelo qual as pessoas defendem Deus não é porque há tantas evidências de que Deus existe, mas porque elas acreditam que a crença em Deus é a única estrutura intelectual para uma moralidade objetiva. E, claramente, o Dr. Craig está entre eles. Agora, a ideia é que, sem a convicção de que verdades morais existem, de que palavras como certo e errado, bem e mal realmente significam algo, a humanidade simplesmente perderá o rumo. Esse é o medo, e eu realmente compartilho desse medo. Passei a acreditar que essa preocupação que muitas pessoas religiosas têm sobre a erosão da moralidade secular não é totalmente infundada. Certa vez, falei em uma reunião acadêmica sobre esses temas, e eu disse, como direi esta noite, que uma vez que entendamos a moralidade em termos de bem-estar humano, seremos capazes de fazer afirmações sólidas sobre quais comportamentos e modos de vida são bons para nós e quais não são. E citei como exemplo o sadismo e a misoginia do Talibã, como um exemplo de uma visão de mundo que era menos do que perfeitamente propícia ao florescimento humano. E acontece que denegrir o Talibã em uma reunião científica é buscar controvérsia. E após meus comentários, entrei em um debate com outro palestrante convidado, e foi mais ou menos assim que nossa conversa aconteceu. Ela disse: como você pode dizer que obrigar mulheres a usarem burcas é errado do ponto de vista da ciência? Eu disse, porque acredito que certo e errado têm relação com o bem-estar humano. E é igualmente claro que obrigar metade da população a viver em sacos de pano e espancá-las ou matá-las quando tentam sair não é uma forma de maximizar o bem-estar humano. E ela disse, bem, essa é só a sua opinião. E eu disse, ok, vamos facilitar ainda mais. Digamos que encontramos uma cultura que literalmente remove os olhos de cada terceira criança ao nascer. Você então concordaria que encontramos uma cultura que não estava maximizando perfeitamente o bem-estar humano? E ela disse, isso dependeria do motivo pelo qual eles estavam fazendo isso. Depois que recuperei minhas sobrancelhas, disse, ok, vamos supor que façam isso por motivos religiosos. Suponha que tenham uma escritura dizendo que a cada 3, um deve andar na escuridão ou algo assim. E então ela disse, então você nunca poderia dizer que eles estavam errados. Eu estava conversando com alguém com grande conhecimento em ciência e filosofia, que depois foi nomeada para o Conselho de Bioética do presidente. Ela é uma das 13 pessoas que aconselham o presidente Obama sobre as implicações éticas dos avanços em medicina, ciências e tecnologias. Ela acabara de palestrar lucidamente sobre as implicações morais da neurociência nos tribunais. E ela estava especialmente preocupada que pudéssemos estar submetendo terroristas capturados à detecção de mentiras, tecnologia de neuroimagem. E ela via isso como uma violação inconcebível da liberdade cognitiva. Então, por um lado,
Seus escrúpulos morais eram muito bem calibrados para recuar diante do menor deslize percebido em termos éticos na nossa guerra ao terror. Ainda assim, ela estava disposta a perdoar uma cultura primitiva por remover globos oculares de crianças em rituais religiosos. Ela parecia assustadoramente indiferente ao sofrimento real de milhões de mulheres no Afeganistão agora. Vejo esse duplo padrão como um problema. Curiosamente, é exatamente essa erosão do senso comum que muitos religiosos temem. Espero que ao final desta hora, você veja que a religião não resolve esse problema. A crença em Deus não é apenas desnecessária para uma moralidade universal. Ela própria é uma fonte de cegueira moral. Acho que as crianças, a menos que sejam condicionadas de outra forma, não nascem acreditando que são cristãs, muçulmanas ou judias. Quero dizer, nós damos essas ideias a elas. Elas não simplesmente tiram isso do nada. E, portanto, me parece que simplesmente dar respostas honestas às perguntas delas e certamente levantar esse tabu de dizer, eu não sei. Quero dizer, somos tão relutantes em dizer, eu não sei. E, por sinal, os cientistas são as pessoas que realmente sabem dizer, eu não sei. Eles dizem, não sei, frequentemente, por receio de que haja um especialista na sala que saiba mais do que eles. Por isso, cientistas raramente opinam fora de sua área restrita de especialização. E isso é um pouco fora do assunto, mas perceba que a ciência está pagando um preço por isso, já que os fundamentalistas são muito bons em usar a franqueza da ciência contra ela. Quero dizer, sempre que os cientistas dizem eu não sei, no Larry King ao vivo, aparecem 1000 fundamentalistas, nos trazendo o Deus das lacunas. E é exatamente isso que o design inteligente é. É política e religião disfarçadas de ciência. Agora, é amplamente acreditado que existem duas quantidades neste universo. De um lado, existem os fatos, e claro, a ciência pode nos dar a discussão mais rigorosa sobre eles. Mas também há valores que muitos, como o Dr. Craig, acreditam que a ciência não alcança. Questões sobre significado, moralidade e propósito da vida. Muitos acreditam que a ciência pode ajudar a alcançar nossos valores, mas não pode dizer o que devemos valorizar. Assim, ela não pode ser aplicada, em princípio, às questões mais importantes da vida, como criar nossos filhos ou o que é uma vida boa. Do ponto de vista científico, como disse o Dr. Craig, ao observar o universo, vemos apenas padrões de eventos, onde uma coisa sucede à outra. E não há nenhum canto do universo que declare que certos de seus eventos são bons ou maus, certos ou errados. Só nós, com nossas mentes, declaramos que alguns eventos são melhores que outros. Mas ao fazer isso, parece que estamos apenas projetando nossas próprias preferências e desejos em uma realidade que é intrinsecamente desprovida de valores. E de onde vêm nossas noções de certo e errado? Claramente, elas foram incutidas em nós pela evolução. Elas são produto desses impulsos primitivos e emoções sociais. E então, são moduladas pela cultura. Vamos pegar o ciúme sexual, por exemplo. Essa é uma atitude que foi cultivada em nós ao longo de milhões de anos. Nossos ancestrais eram extremamente possessivos uns com os outros, apesar do fato de que todos eram cobertos de pelos e tinham dentes horríveis. Essa possessividade agora é consagrada em várias instituições culturais, como o casamento. Portanto, uma afirmação como "é errado trair o cônjuge" parece ser apenas um resumo dessas contingências. Parece que é uma improvisação baseada na biologia. Parece que, do ponto de vista da ciência, não pode realmente ser errado trair o seu cônjuge. É assim que macacos como nós se preocupam quando aprendem a se preocupar com palavras. É aqui que pessoas religiosas como o Dr. Craig começam a ficar desconfortáveis, como deveriam. E muitos não veem alternativa a não ser inserir o Deus de Abraão, um Deus da guerra da Idade do Ferro, na engrenagem como um árbitro invisível da verdade moral.
É errado trair seu cônjuge porque Yahvé considera que é assim. O que é curioso porque, em outros momentos, Yahvé gosta perfeitamente de genocídio, escravidão e sacrifício humano. Na verdade, eu não sou fã, e já fui criticado por isso. Não sou fã de palavras como secularismo e ateísmo. Eu não acho que precisamos nomear o contraponto à irracionalidade religiosa. Nós não temos palavras para descrever alguém que não é astrólogo ou que não é alquimista. Quero dizer, ninguém acorda de manhã e diz: eu não sou astrólogo, eu não sou astrólogo. E, de certa forma, acho que o mesmo vai acontecer com não ser enganado pelas falsas certezas da religião. Nós simplesmente precisamos aplicar a razão,